O estudo mensal FIPE-ZAP+, mostrou que o mercado de Vitória teve uma desvalorização este ano. Mostrou também que o mercado de Vila Velha continua a valorizar. E o nosso bate-papo de hoje é uma atualização mensal do mercado imobiliário de Vitória e também de Vila Velha. O estudo FIPE-ZAP+, é uma parceria entre a FIPE, Fundação Instituto Pesquisa de Mercado, e também ZAP+, uma empresa de dados do mercado imobiliário. Ela é lançada mensalmente, disponibilizada para o mercado. Inclusive, nesse vídeo, vou deixar o link do site na descrição, caso você queira não só encontrar o estudo, mas também queira dar uma olhada na metodologia utilizada para soltar esses dados mensais. O estudo em questão acompanha a variação de preço de 50 cidades do Brasil, acompanhando anúncios de internet. Sabendo então do que se trata, sem mais enrolação, vem comigo, roda a vinheta. Fala, gente! Eu sou o Vinícius Amâncio, irmão corretor. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Na descrição desse vídeo existe um link com o meu contato, também com as principais redes sociais. Então, caso você queira acompanhar também mais de perto o dia a dia, não deixe de seguir. Bom, então vamos começar. Primeiro a gente vai falar de alguns dados do mercado imobiliário brasileiro, até para a gente poder entender depois que a gente falar de Vitória e Vila Velha, se foi muito, se foi pouco a valorização, se mudou muita coisa com relação ao mercado imobiliário geral do Brasil. O primeiro destaque foi a valorização de 0,51% do mercado imobiliário brasileiro no geral. Além disso, houve um aumento do preço também médio dos imóveis em 44 das 50 cidades que são monitoradas. Uma coisa muito legal que o estudo faz também é quebrar a valorização por tipologia de imóveis, como por exemplo o número de quartos. Então, no mês de julho, a tipologia que houve o maior aumento de preços na média foi a tipologia de 4 quartos ou mais, com uma valorização de 0,52%. Ao mesmo tempo, a tipologia que teve um menor aumento de preço no último mês foi a de 2 quartos, trazendo uma valorização de 0,33%. Inclusive, aproveitando e fazendo um paralelo com outro vídeo de dados mais aprofundados com relação ao mercado de Vila Velha, a tipologia de imóveis que são mais procurados, na verdade, as tipologias são de 2 e de 3 quartos. Juntos representam quase toda a demanda de pessoas querendo comprar imóveis. Apesar de ser um dado estrito do mercado de Vila Velha, na média isso não muda tanto Brasil afora. E mesmo sendo as tipologias mais procuradas, perceba nessa tabela que são as tipologias com preço de metro quadrado mais barato na média. Mesmo representando no último mês a tipologia que mais valorizou, ela de 4 quartos ou mais foi a que menos valorizou nos últimos 12 meses. Então o reflexo do último mês não é o reflexo dos últimos 12 meses. Assim como a de 2 quartos que foi a que menos valorizou, nos últimos 12 meses não foi a que menos valorizou. Então perceba que não há uma correlação direta. A valorização de 0,41% do mês passado na média do mercado imobiliário brasileiro é menor do que a valorização que houve no mês de junho, que foi de 0,51%. Perceba que nós não estamos mais naquele momento de valorização constante dos imóveis, como a gente teve, por exemplo, em períodos passados, como o próprio ano de 2022 ou 2021. Nesse momento, com a nossa inflação muito mais controlada, isso também traz uma certa estabilidade para o preço dos imóveis. Ok, irmão, entendi. Não, na verdade, eu não entendi foi nada. Eu quero saber o seguinte, 0,41%, que foi a valorização de julho. Isso é muito, isso é pouco, isso é bom, isso é ruim? Explica aí melhor. Ótimo. Então, para isso, a gente tem que comparar essa valorização de 0,41% com outros índices, como, por exemplo, índices atrelados à inflação, como o IGPM ou então o IPCA. No caso do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que é calculado pela FGV, no último mês, o mês de julho, o Brasil teve uma deflação, ou seja, uma inflação negativa de 0,72%. Ao mesmo tempo, no mês passado também, o nosso IPCA registrou, na verdade, não foi nenhuma queda, foi quase uma estabilização, porque a queda foi de 0,07%. Então, numa cesta de produtos de R$100, teria-se uma queda ali de 7 centavos, ou seja, quase nada. Então, enquanto o IPCA ele deu uma estabilizada, o GPM ele já caiu um pouco mais, na verdade, bem mais, 10 vezes mais do que o IPCA. Então, nesse caso, mesmo os produtos ficando um pouco mais baratos, dado o cenário de deflação que estamos, os imóveis, por outro lado, continuam se valorizando. 0,41 frente a uma deflação de 0,72 ou de um IPCA de 0,07, continua se valorizando. Então essa diferença entre um negativo e outro positivo, digamos que hoje os imóveis estão bem atrativos porque tem protegido sim o dinheiro das pessoas frente à inflação, o fantasma da inflação. Falamos do mercado imobiliário brasileiro, mas falando mais especificamente do mercado imobiliário
de Vitória e também de Vila Velha, Vitória no mês passado teve uma valorização média de 0,87%, enquanto Vila Velha teve de 0,61%, ambas acima da média brasileira, que foi de 0,41%. Mas nesse canal aqui, a gente está aqui para poder puxar sardinha sim para o mercado de Vila Velha, porque a gente é daqui, e se você quiser falar do mercado de Vitória, fica à vontade também para fazer esse estudo mais específico com relação ao mercado de lá e também puxar sardinha para o mercado de Vitória. Porque no mês de junho, no mês anterior ao lançamento dessa última pesquisa, enquanto o mercado de Vitória, na média, ficou estagnado, uma valorização de 0,00%, o mercado de Vila Velha, por outro lado, valorizou 0,85%. Então perceba que Vitória e Vila Velha são cidades que sim, vêm se valorizando nos últimos tempos. Mas será que o mercado de Vitória tem se valorizado em todos os recortes de tempo? E para esses recortes de tempo, a gente tem o recorte de 2023 e também o recorte dos últimos 12 meses, que daí pega parte de 2022 e também parte de 2023. Na média, tá? Na média, o preço do metro quadrado dos imóveis em Vitória este ano teve uma queda de 1,25% de janeiro até o final de julho. Ah, meu irmão, mas lá no meu bairro tem um apartamento lá, eu tô vendo que o preço dele não para de subir. Irmão, mas eu tenho um amigo que comprou um apartamento no começo desse ano, vendeu agora em Vitória e teve uma baita de uma valorização muito significativa. Ei, calma. Na média, não é um caso específico. É claro que nós temos apartamentos, nós temos bairros que sim, valorizaram e valorizaram muito, como a gente vai ver logo mais para frente. Mas na média, houve sim uma queda do preço do metro quadrado em Vitória. Agora, vamos pegar o recorte dos últimos 12 meses de Vitória. Houve uma valorização de 8,63%. Então, mesmo esse ano de 2023, nos últimos meses, de janeiro até julho, haver uma queda, nos últimos 12 meses, Vitória está sim super positiva, inclusive mais positiva do que a média do mercado brasileiro. Então, ponto para a Vitória. Agora, eu quero que você guarde essa informação. O preço do metro quadrado médio hoje nos bairros analisados de Vitória está em R$ 10.549. Mas esse canal aqui não é sobre Vitória não, esse canal aqui é sobre Vila Velha, é onde a gente foca, é onde a gente mora, é onde a gente ama. E olha aí a crocância que a gente fala. A valorização deste ano de janeiro até julho, enquanto Vitória teve uma desvalorização, a valorização média do metro quadrado de Vila Velha foi de 5,02%. Enquanto nos últimos 12 meses, a valorização de Vila Velha foi de 12,80%, também bem acima da média nacional. Então, 2 pontos agora para Vila Velha. Lembra do preço do metro quadrado em Vitória? O preço do metro quadrado de Vila Velha no mês de julho estava em R$ 7.713. Vitória, capital do estado do Espírito Santo, é uma cidade sim que tem preços de metro quadrados mais valorizados, inclusive um dos mais valorizados do Brasil, de acordo com os bairros que foram analisados para a pesquisa. Isso porque a cidade tem uma escassez de terrenos para crescimento. Então, dado que o mercado é formado por demanda e oferta, quando a oferta ela não é tão alta quanto a demanda, isso contribui para que o preço das coisas ele eleve. Então é normal que o mercado de Vitória tenha, assim, na média, preços de metro quadrado mais caros do que o de Vila Velha, que é uma cidade que está em franca expansão. Inclusive, dê uma olhada aqui nesse ranking, aqui mostra o preço médio do metro quadrado de algumas cidades do Brasil. Perceba que Vitória, das 50 cidades que são analisadas nesse estudo e monitoradas, ela encontra nesse momento em terceiro lugar, acima de São Paulo, a nossa maior capital. Ao mesmo tempo, Vila Velha, com seus R$ 7.703, preço médio do metro quadrado, está abaixo da média ponderada das 50 cidades que são monitoradas. Digamos que muito mais do que falar se isso é bom, se isso é ruim, se Vila Velha ainda vai crescer muito o preço para chegar perto de Vitória, ou se Vitória vai desvalorizar e chegar perto de... São cidades diferentes, com contextos diferentes, apesar de muito próximas, não dá para a gente comparar 100%, só analisando o preço e esquecendo todas as outras variáveis. Vitória, por ser a capital do estado, ela tem mais dados, inclusive uma seção específica no estudo somente para a cidade. Então aqui nesse canal a gente vai fazer um favor para o pessoal que está do outro lado da ponte,
e trazer alguns dados relativos ao mercado de Vitória, porque querendo ou não, Vila Velha é vizinha e muita coisa a gente pode enxergar e também adaptar para cá, ou até a gente também entender um pouco mais do mercado da Grande Vitória. O primeiro dado sobre a cidade de Vitória que eu gostaria de trazer aqui para esse vídeo é um dado que ele é coletado desde 2013. Ele mostra a variação média dos últimos 12 meses. Então imagina, quanto que o imóvel valorizou, os imóveis na média valorizaram em uma média de 12 meses. Perceba que Vitória, durante todo esse período, com exceção só de um breve momento, esteve acima da média de valorização das cidades do Brasil. E um outro ponto importante também é que durante boa parte desse período, se a gente puder analisar inclusive questão de valorização e proteção contra a inflação, a valorização média dos imóveis da cidade de Vitória, sim, ganhou do IPCA. Um destaque para a valorização que os imóveis da cidade tiveram do início do segundo semestre de 2021 até o segundo semestre de 2022, bem acima do índice IPCA. Inclusive, eu vou deixar uma fotografia do próprio estudo aqui de quais bairros da cidade de Vitória que entram para a pesquisa. Perceba que não são todos os bairros, são os bairros que trazem mais informações que eles conseguem utilizar e trazer para o estudo. Inclusive, há uma quebra dos preços dos metros quadrados por bairro, dos bairros que são trazidos, e também a valorização dos últimos 12 meses. Olha, não é aniversário da Enseada do Suá, mas ela está de parabéns, uma valorização de 20% nos últimos 12 meses. A gente pode ver que a valorização de Vitória foi de 8 ponto alguma coisa, e enquanto bairros específicos podem valorizar muito mais do que isso, como é o caso. E também, em segundo lugar, um destaque para a valorização de Jardim Camburi, com 20% nos últimos 12 meses. Olha, ponto positivo para esses dois bairros. O estudo foi disponibilizado agora no mês de agosto e ele é referente a dados até o final de julho, ou seja, o mês passado. Ele é um estudo muito sério, de empresas que são muito sérias, a chave FIPE, quem é que não conhece, né, a tabela FIPE de carro e por aí vai. Percebemos que a cidade de Vitória e também de Vila Velha, mais Vila Velha do que Vitória, são cidades que ainda têm ótimas valorizações, mas, no entanto, todavia, o ritmo de valorização ele não está como estava em patamares de 2021 e também de 2022. Isso porque a gente percebe que, com o arrefecimento da nossa inflação, isso afeta diretamente o preço dos imóveis, que, como o censo e próprio mercado se posiciona, são patrimônios, são ativos que protegem as pessoas, sim, contra os efeitos do fantasma da inflação. Para poder corroborar com essa mensagem, a gente pode perceber que, por exemplo, no gráfico de valorização de Vitória, isso não é tão diferente com relação ao Brasil. Há uma correlação direta entre o IPCA e a valorização dos imóveis. Quando o IPCA ele sobe, o preço dos imóveis também sobe. Quando o IPCA desce, também o preço dos imóveis desce. Existe só um local do gráfico, que eu vou deixar mostrando aqui na tela, que essa correlação ela não é 100% direta, ocorreu entre os anos de 2014 e 2016. Se a gente puxar bem na memória, foi no momento que o Brasil enfrentou uma grave crise econômica e também política. Econômica, foram anos de recessão econômica, e político, a gente teve o impeachment da nossa então presidente Dilma Rousseff. E para analisar a economia, óbvio, não são só esses dois fatores, a gente nunca pode desconsiderar o contexto geral em que os dados foram retirados. Bom, eu vou terminar por aqui esse vídeo. Me diz aí nos comentários se você tem um imóvel, se você pretende comprar um imóvel. Você que tem um imóvel, você está feliz com a sua aquisição? O seu imóvel ele tem valorizado, ele está numa boa localização e ele está nesses bairros aí que tem valorizado mais? Deixa pra gente aqui nos comentários, porque essa discussão não só enriquece para mim, porque eu vou ler todos, mas também enriquece a discussão para outras pessoas também que estão pensando em comprar ou então adquirir ali o seu imóvel, seja para moradia ou para investimentos. Essa troca agrega sempre. Meu nome é Vinícius Amâncio, eu sou irmão corretor e esse foi mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Forte abraço, tchau!